Frequentemente tem problemas a gente chama de balanço de sulfato no cimento. A fábrica não coloca gipsita numa quantidade suficiente ou coloca demais. Tá? E aí eu tenho o problema de pega, que ou é muito rápida, ou é mais lenta, ou interfere no aditivo. A explicação lá do livro do método está bem legal, vocês podem dar uma lida nela lá. O que é mais importante agora que vocês precisam entender, isso aqui é muito importante, é que eu vou ter, então, o C3S, 3 cálcio com silício, é o grosso do meu clinker, é mais de 2/3 do clinker. Misturado com a água, ele vai dissolver, se decompor, e vai gerar CSH, aqui nós simplificamos a reação, 3 cálcios, 2 silícios e 3 moléculas d'água. Incorpora uma quantidade grande de água. É a incorporação da água que aumenta o volume de sólidos. É a incorporação da água que aumenta o volume de sólidos. E ainda sobra 3 mols de hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, que é um produto, um ligante dos mais antigos. Os romanos utilizavam e antes dos romanos os egípcios usavam. Então, dentro do cimento eu vou ter silicato de cálcio e essa fase aqui. Essa é uma reação rápida e ela é interessante por ser rápida. O C2S, que é outra fase que é menos rica em cálcio, ela reage com menos água e forma também o CSH e sobra um pouquinho de cálcio. Mas essa reação ela é mais lenta. Veja, eu tenho 2 compostos muito parecidos, a diferença é a velocidade da hidratação. Infelizmente, eu não consigo fazer esse sem fazer um pouco desse. No mundo ideal, para que eu vou colocar alguma coisa tão lenta dentro do meu cimento? Eu preciso desformar o concreto com 2 dias, se eu puder moldar o concreto no final do dia e tirar as formas do dia seguinte e fazer o andar de cima, tudo isso é muito bom, isso é muito rápido. Tem dinheiro nessa história. Né? A reação dessas 2 fases forma o que é a principal fase mineral do cimento hidratado, que é o silicato de cálcio hidratado. Então, quando vocês olham para um pilar de concreto, vocês não vão ver os agregados, porque na superfície fica só a pasta, certo? A menos que alguém tenha removido a pasta. Vocês estão olhando fundamentalmente para silicato de cálcio hidratado. Então, não é algo que vocês não tenham visto. O grosso do concreto é silicato, do cimento hidratado é silicato de cálcio hidratado. Né? E ele tem, embora a estequiometria aqui esteja fixa, na verdade ela é variável. Porque quando eu boto escória, eu tenho menos cálcio, daí eu tenho um silicato de cálcio com menos cálcio e mais silício, proporcionalmente. Segunda coisa, toda reação química sai do nível de energia mais alto e vai para o nível de energia mais baixo. E a hidratação do cimento não é a exceção. O que move a reação química é redução da energia de equilíbrio. Essa perda de energia ela é liberada para o meio ambiente na forma de calor. Então, a hidratação do cimento, assim como a do gesso, ela sempre vai liberar calor. E isso tem um lado interessante. Se eu conseguir medir o calor liberado, eu tenho uma ideia de quanta reação química aconteceu. Se o meu cimento misturado com a água não liberar calor, não tem reação química acontecendo. Então existem formas de eu medir
calor de hidratação de cimento. Isso aqui é feito com um calorímetro mais sofisticado. Eu tenho horas e aqui eu tenho a taxa de liberação de calor. Vamos seguir essa linha vermelha aqui. Ó. Misturei o cimento na água, existe uma dissolução de produtos na superfície. Boa parte do C3A dissolve, uma parte dele dissolve. A gipsita dissolve. Então eu tenho um pico de liberação de calor nos primeiros 15 minutos, 20 minutos. Depois, por um longo período, e nesse caso aqui, mais de 12 horas, nada acontece. Ou tem uma taxa de liberação de calor baixinha. Significa que eu tenho uma taxa de reação química baixinha. O que está acontecendo aqui é o sulfato bloqueando a reação química. Ele atrasou o processo. Chega nesse ponto aqui, o sistema se acelera. Aqui o pico de hidratação é por volta de 24 horas. E lentamente vai ficando sem combustível e a quantidade de calor vai diminuindo. Okay? Se eu fizer a integral dessa curva, eu consigo saber o calor liberado a qualquer momento. Só fazer a integral, integra a curva no tempo. Tem o calor acumulado. Quando estou fazendo um concreto massa, uma base de usina eólica, né, uma torre eólica, tem uma massa de concreto enorme embaixo para a torre não tombar. A preocupação principal é que, durante a hidratação, a temperatura não suba muito, porque se ela subir, o miolo dilata e a minha fundação toda fissura. E eu não tenho um bloco monolítico no final. Então, isso é um senhor de um problema. Então, se eu souber o calor acumulado, eu consigo modelar a temperatura interna dentro do concreto. Isso é feito em barragem, é feito em base de torre eólica, é feito em fundação de prédio grande. Então, essa é uma informação útil. Esse outro cimento aqui em azul, se colocou um aditivo que acelera o endurecimento do cimento. É um produto químico que faz com que as reações de dissolução e precipitação ocorram muito mais rapidamente. Nesse caso, o estudo era fazer concreto projetado. Um concreto que eu pego com um bico de projeção, ele é projetado contra uma forma e 0,2 de segundo depois ele já está duro. Ele tem que reagir muito rapidamente. Então, botei o aditivo. Esse período aqui de dormência não ocorre. Imediatamente as reações começam a ocorrer. Né? Reação química significa que parte da água deixa de ser líquida, passa para ser sólido, o volume de sólido aumenta, os grãos desaparecem e o sistema começa a endurecer. Posso acompanhar isso medindo o calor da hidratação. A forma mais simples de fazer isso é pegar um bloco de isopor, um recipiente de isopor isolado, botar uma pasta de cimento dentro, o meu concreto dentro, e botar um termômetro. E acompanhar a subida da temperatura. Não dá um valor absoluto como esse, mas funciona bastante bem. Okay? Então, acompanhar o calor de hidratação permite estimar quanta reação química aconteceu. E se não tiver calor nenhum, o cimento não está hidratando. Essas reações aqui atrás são as reações do clinker. Quando eu coloco uma pozolana, só para mostrar, a escória também teria outras reações, eu tenho, além das reações do clinker, eu tenho a reação da pozolana, que eu coloquei junto com o clinker para fazer um cimento CP4. Né? A reação pozolânica vai funcionar mais ou menos assim. O clinker se hidrata e libera hidróxido de cálcio. Isso ocorre rapidamente. A pozolana é essencialmente sílica. O hidróxido de cálcio liberado pelo clinker vai reagir com o silício da pozolana, formando mais CSH.
Então a pozolana precisa ser lenta, porque primeiro o clinker tem que reagir. Se o clinker não reagir, não tem como a pozolana reagir, porque ela reage com o hidróxido de cálcio do clinker. Ok? Esta reação era explorada pelos romanos. O concreto lá do Partenon, em Roma, todos os concretos romanos eram feitos como? Com cal hidratada, que é hidróxido de cálcio, misturada com a pozolana do Vesúvio, que é silício. Sem entender o que estavam fazendo, porque naquele tempo não se conhecia nada de química, o pessoal estava tentando transformar chumbo em ouro, né? Não se entendia processo, não se entendia reação química e ninguém sabia o que era silício. Eles promoviam e faziam um concreto que tem como produto de hidratação o mesmo produto de hidratação do cimento Portland. Então, do ponto de vista de microestrutura, não existe uma grande diferença entre o concreto romano e o moderno. A diferença é que o concreto romano era um produto de hidratação extremamente lento. Demorava meses para que o concreto romano ficasse duro e eu pudesse remover as formas. Produtividade era muito baixa. Nós fazemos uma coisa industrial que reage muito rapidamente. Além disso, o concreto romano dependia de um vulcão na esquina, certo? Nós fazemos isso em qualquer lugar do mundo que tenha calcário e argila. Tem alguns lugares do mundo que não tem calcário e argila. A Amazônia só tem argila, não tem calcário. Chile não tem calcário. Aquela região do Chile, do lado de lá dos Andes, não tem calcário. É rocha ígnea. Mas, de uma forma geral, o mundo inteiro tem calcário e argila. Bom, essas duas aqui não... Essa reação lenta aqui funciona do mesmo jeito. Tá? Então, quando eu tenho pozolana, eu tenho novamente forma mais CSH. Essa imagem aqui está aqui só porque ela é bonitinha. Isso aqui são placas de hidróxido de cálcio, empilhadinhas, o cristal está desse jeito. E o CSH, ele é um gel. Tem uma cara de um gel, não tem muito a cara de um cristal. Essa foto ficou bonita. E essa aqui ainda é mais bonita. Essa é do livro do Meta. Vamos pensar que isso aqui é um zoológico de produtos hidratados. Vocês nunca vão ver isso aí. O cara que fez essa foto aqui tirou na loteria. Tá? Porque eu olho produto hidratado no microscópio há 25 anos e nunca na minha vida vi nada nem de perto parecido. Mas é muito bonito. Então, olha o que é que eu tenho dentro do cimento. Esses palitinhos aqui é um sulfoluminato de cálcio hidratado, etringita. Formam uns palitinhos. Essas plaquinhas, monossulfato hidratado. Monossulfato é uma parente dessa agulha, vira essa plaquinha. Algumas vezes essa agulha vira essa plaquinha. E esse negócio aqui atrás que parece um musgo é o CSH. Mas o que é mais visível nessa foto é que boa parte do volume é vazio. Tá? Vocês veem que o produto de hidratação é muito poroso. Então a gente olha para o concreto, é aquela coisa compacta, né? Os nossos olhos são um desastre para olhar para as coisas. A gente enxerga macro, muito ruim. Então o concreto sempre tem poros. Sempre vai ter poros. Ele vai ter mais ou menos poros. De onde é que vêm os poros do concreto?
poros do concreto vêm de um fato bastante simples. Para fazer concreto, eu misturo cimento com água. E eu tenho que colocar água de tal forma que essa pasta fique um creme moldável, certo? O drama é simples. A quantidade de água necessária a fazer um concreto trabalhável, fluido, é maior do que a água que o cimento precisa para reagir. Sobra água. Então, na verdade, esses buracos aqui estavam cheios de água que não foi consumida na reação química. Sempre tem poro no cimento. Olhando, né, um desenhinho assim, o grão de cimento, tem os cristais dentro do grão, eles vão dissolvendo íons na água, né, vai saturando, começa a precipitar CSH, começa a precipitar etringita, monossulfo, né, as agulhas, o grão vai diminuindo e o hidratado vai aumentando. É isso aí que acontece. E a água vai desaparecendo, porque ela passa para o sólido, em parte. Sempre vai sobrar um pouco d'água. Agora imagine vocês tendo que produzir, sei lá, uma laje de concreto. O que vocês poderiam fazer para garantir, ou deveriam fazer para garantir que a resistência mecânica cresça? Na obra, assim, né? No meio do mato, há algo que vocês podem fazer? Mistura o concreto no verão, 40 graus centígrados em São José do Rio Preto. Qual é a preocupação? Nenhuma? Oi? Fala mais alto. Por que vai criar fratura no concreto? Ele vai... Por causa do calor de hidratação dele, né? Bom, numa laje fininha tem grande área específica, não vai ter problema. Mas pergunta assim, o que é que vocês precisam fazer para garantir que o concreto tenha resistência? Com o que o cimento reage? Com areia? Muito bem. E a água, se você misturar concreto numa laje de 10 centímetros, deixar o solo, a água vai ficar muito bonitinha ali dentro do concreto? Ela vai evaporar, certo? Então, condição para que o concreto endureça é que ele esteja saturado de água. Então, eu preciso garantir na obra que a água não evapore. E se ela evaporar, eu preciso repor a água. Chama-se cura isso. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é explicar para o operário que acha que o concreto endurece porque seca, que ele, na verdade, precisa manter o concreto úmido. Porque ele quer deixar o concreto secar. Porque ele olha para o concreto endurecido e ele está sempre seco, certo? Ele acha que ele endureceu porque secou. E eu diria que metade dos engenheiros de São Paulo também acham isso. Mas, enfim, isso é uma teoria. De novo, né, repetindo a história. Tempo. A escala aqui não é linear. Estão vendo que aqui é 5 minutos, e aqui é 6 horas, e aqui é 7 dias, tá? Não é nem uma escala logarítmica, é só uma ideia de tempo. Então, nas primeiras horas, quase nada acontece. Daqui a pouco, começa a precipitar a etringita, a FT aqui, dá um pico. Depois ela é decomposta e transformada em monossulfaluminato, num desses dois aqui. O silicato de cálcio hidratado vai crescendo ao longo do tempo. E quando eu faço silicato de cálcio hidratado, sempre gero um excesso de hidróxido de cálcio, que cresce junto. Então aqui tem o que acontece. Ao mesmo tempo, a porosidade do sistema está diminuindo, porque o volume, parte da água está virando sólido. O volume de sólidos no volume total da forma aumenta. A porosidade diminui. Né? Então,
aqui, depois de 10 horas, o cimento já está duro. Mas ele tem uma alta porosidade, ele está duro e não tem muita resistência. Já é um sólido contínuo. 10 horas é um sólido contínuo. Você não consegue cravar uma agulha nele. Dá para caminhar em cima do concreto convencional. Ele continua reagindo e vai ficar, num certo sentido, cada vez mais sólido. Quer dizer, vai diminuir o volume de poros. Enquanto tiver água e produto anidro, vai ocorrer a reação. Essa reação vai diminuindo porque, à medida que passa o tempo, some o combustível. Eu tenho bilhões de grãos para hidratar. Depois de um dia, eu já não tenho mais bilhões, eu tenho milhões. Depois de um ano, eu tenho alguma coisa. Ela vai ficando cada vez mais lenta. De uma forma geral, os cimentos são calibrados, cimentos comerciais, são calibrados para, aos 28 dias, 4 semanas, 4 semanas? Certo? 7 dias, 4 semanas, atingirem um elevado grau de hidratação. De uma forma geral, a classificação de resistência dos cimentos é aos 28 dias. O projeto de estruturas de concreto, ele é feito baseado na resistência aos 28 dias. Existem algumas exceções. Num edifício vertical, hoje, é comum o projetista especificar a resistência aos 4 dias, porque o construtor quer tirar as formas e construir o andar seguinte. Então, ele tem uma curva de resistência. Mas o projeto estrutural é feito aos 28 dias. Porque depois dos 28 dias, o ganho de resistência, na maioria dos cimentos, é marginal. É muito lento. Ok? Então, ele já é sólido e a resistência continua a aumentar porque o volume de poros diminui à medida que a hidratação vai transformando a água existente, que ainda sobrou da hidratação, em sólido. Ok? Isso é muito importante. O que muda quando coloca uma pozolana aí? Diminui o calor de hidratação? Sim, mas nessas fases aqui não estou falando de calor. Ela diminui porque ela é mais lenta. A pozolana reage o quê com o quê? Essa aqui é a reação da pozolana. É o hidróxido de cálcio mais a pozolana, que é uma sílica, formando o CSH. O que vai acontecer? Vai ficar mais lento. Mas aqui, nessas fases, com o que a pozolana reage? Oi? Isso aqui vai diminuir. E isso aqui vai aumentar. A pozolana, essa reação vai ficar mais lenta. Significa que depois de 28 dias, ela vai continuar ganhando resistência. Lentamente, por muito tempo. Os romanos não tinham pressa, nós temos. Então, um cimento pozolânico dá resistência aos 90 dias mais alto do que um cimento CP5, possivelmente. Só que eu não consigo aproveitar isso no projeto e controle de estruturas. Imagina, estou construindo um prédio. Já é bastante ruim que eu moldo o concreto hoje, e só daqui a 28 dias eu vou saber se a resistência do concreto atende à especificação. Depois de 28 dias, eu tenho às vezes 3 andares já feitos em cima do concreto. Aí eu descubro, puxa, o andar número menos 3, a resistência é menor do que a especificada. Agora imagina que se eu tenho 90 dias, eu tenho 6 andares acima disso. Então, para algumas coisas a resistência aos 28 dias já é ruim, mas a gente consegue sobreviver. 90 dias é difícil de colocar na prática. Mas a pozolana muda a cinética e muda as fases. Isso aqui, olhando do outro jeito, isso é uma simulação por mínimo de Gibbs, que vocês que fizeram física são os expertos nisso. Né?
E ele é mais legal porque aqui embaixo, esses escuros são as fases anidras do clinker. C3S, C2S, C3A, C4AF. Isso aqui é o meu clinker, e aqui tem a gipsita. Esse é o meu clinker. À medida que o tempo passa, e aqui a escala é logarítmica, o clinker vai desaparecendo, porque ele está dissolvendo. Ok? Ao mesmo tempo, o CSH está aumentando. Ele está sendo, o clinker precipita CSH, precipita o CH, que é a portlandita, e precipita outras fases. O cara aqui chamado de tringita é 0 no início, aumenta e depois diminui. É uma fase intermediária, metaestável, e por aí vai. Então é legal, essa aqui é uma simulação, está mostrando que o clinker desaparece e os hidratados se formam. Né? Essa parte aqui em cima é a água. E aqui está o volume total do sistema, em preto. Isso aqui é água. A notícia aqui é que, olha a quantidade d'água, aqui é isso e aqui é quase nada de água. Então a água está sendo consumida. Mas a notícia nova que vocês ainda não têm é que o somatório do volume diminui um pouquinho. Se eu pegar 1 centímetro cúbico de clinker, 1 centímetro cúbico de clinker, sólido, grãozinhos medindo 1 centímetro cúbico. Isso aí dá 3,1 gramas. Ele vai reagir com 0,06 gramas de água. Reação química. 3 gramas de clinker reage com 0,06 gramas d'água, que tem 0,06 milímetros cúbicos. Estou somando as duas coisas. Eu somando os dois, o volume diminui. O clinker hidratado mais a água residual tem um volume menor do que a soma dos reagentes. E a explicação é bem simples. A água, as moléculas de água no líquido, elas estão fracamente ligadas. Quando a água se incorpora num sólido, o sistema fica mais compacto e eu tenho uma retração. A gente pode pensar, não é muito correto, mas para vocês entenderem, que a água, ao virar sólido, encolhe de tamanho. Ao se incorporar no sólido, encolhe de tamanho. Mais ou menos 25%. A água é uma coisa estranha, né? É a única coisa que congela e aumenta de volume, certo? Vira sólido, ela diminui de volume. Bastante. Ok? Sem mudar a temperatura. Na mesma... Se eu variar a temperatura, eu tenho mais outro fator no meio. Ok? Então, existe sempre uma retração química. Uma retração provocada pela reação química na hidratação do cimento. O volume de sólidos aumenta, mas aumenta menos do que decresce o volume d'água. E esse gráfico mostra isso. Então, tenho uma redução de volume aqui em cima, pequenininha. Ela é pequena. Ela é pequena. Uma redução grande do volume d'água, aumento dos produtos hidratados. Veja como o volume de sólido aumentou. Era 30% da massa, era 30 ml, ou centímetros cúbicos, e ao final passou para 55 centímetros cúbicos o volume de sólido. Estão vendo aqui? 32,5 para 55 centímetros cúbicos. Tudo isso aqui é sólido. O volume d'água, que era alguma coisa como 35, 36, 37 ml, foi reduzido para alguma coisa entre 55 para 65, para 10 ml. Isso aqui reduziu o volume d'água.
E o volume total do sistema saiu de 72 para 65,5, mais ou menos. Tem um pequeno encolhimento. Complicado? Não, é um monte de coisa simples que vocês vão esquecer. Isso aqui não pode esquecer. É assim que essa coisa funciona. Se vocês entenderem isso, vão entender muito facilmente tudo o que acontece com o cimento, toda a parte de dosagem de concreto, como funciona a argamassa e tudo mais. Porque esse aumento do volume de sólidos, essa transformação da água em sólido e a retração que a água sofre ao se incorporar no sólido, fazem parte, né? Se eu souber como isso aqui funciona, eu consigo estimar a porosidade do meu concreto e tudo mais. Querem testar o que vocês sabem? Tá. São 40 minutos aqui de explicação. As equações não são tão fundamentais. Vocês tendem a memorizar as equações sem entender o que está no lado. Vocês precisam entender os mecanismos, precisam entender como funciona o sistema. Dissolve, precipita um volume maior de sólidos, porque incorpora água. Esse processo de dissolução-precipitação chama hidratação, e ele avança lentamente ao longo do tempo. Ele avança ao longo do tempo. E de uma forma geral, aos 28 dias, quase toda a hidratação que os engenheiros a gente consegue aproveitar já aconteceu. Junto com toda a reação química, existe uma liberação de calor. A quantidade de calor é um indicativo da quantidade de reação química. Mas, em peças muito robustas, com pouca área superficial, espessuras grandes, o acúmulo de calor pode ser um problema. E frequentemente é um problema que leva o pessoal, por exemplo, a misturar concreto com hidrogênio líquido. Ou trocar a água por gelo moído, raspadinha. As maiores fábricas de raspadinha estão em fábricas de concreto. Eu coloco a água em raspadinha. Ou eu boto a brita numa geladeira. Agora imagine uma geladeira para 1.000 metros cúbicos de brita. Coisas caras. Jogo água fria na brita. E por aí afora. Tá? Então, calor de hidratação é um indicador da reação, mas é um problema. Vocês precisam olhar para um gráfico desses e entender. Saber olhar. Tá? Então, o sólido diminui, o hidratado aumenta, a água diminui e tem uma pequena contração volumétrica.